Olá pessoal, sejam muito bem-vindos para mais uma dinâmica aqui no nosso canal e dessa vez eu vou trazer para vocês um exercício onde você vai poder refletir com o seu grupo sobre o novo normal. É o momento de podermos falar sobre as emoções, sobre as dificuldades, os desafios que os nossos grupos estão vivendo nesse momento. Então bora lá aprender esse exercício que vai ser muito útil para vocês. A principal característica dessa dinâmica que você vai realizar são as perguntas. Você vai levar as pessoas a refletir, a pensar sobre os desafios, sobre os aprendizados que eles estão tendo nesse período de crise, de pandemia. Então, serão praticamente perguntas que você vai realizar, mas perguntas inteligentes que vão ajudar as pessoas a pensarem sobre esse momento e a pensarem em estratégias para poder superar de uma maneira bem inteligente. Independente da quantidade de pessoas, você pode fazer com grupos pequenos, com grupos grandes, você pode fazer presencialmente ou até mesmo online. Então, primeiro você vai começar com uma simples pergunta. Você vai perguntar para o pessoal: pessoal, me respondam aqui, como é que tem sido para vocês esse período de pandemia? Eu queria que vocês destacassem quais são os principais desafios, as dificuldades, as principais mudanças que aconteceram na vida de vocês depois que foi determinado o isolamento social, depois que explodiu a questão da pandemia e aí todo mundo teve que ficar recluso em casa, muitas coisas mudaram. Então eu queria saber para vocês especificamente quais foram as principais mudanças que aconteceram na vida de vocês e com isso os desafios que vocês têm enfrentado. E aí você deixa aberto para que as pessoas possam responder, deixa elas à vontade e com certeza vai ter pessoas que vão colocar os seus depoimentos a respeito disso. É claro que se você tiver um grupo aí de 40, 50 pessoas, não vai ser possível você ouvir todas as pessoas, mas você escuta aí umas 5, 6 ou 7 pessoas, vê a opinião que elas têm e aí é claro que os desafios que uma pessoa disser, com certeza outras pessoas vão se identificar. Então grupos grandes não há necessidade de todo mundo falar, até porque vai ficar muito extenso, mas aí você deixa algumas pessoas dizerem quais são os desafios, as dificuldades que eles têm enfrentado. Depois que essas pessoas falarem, ou caso for um grupo pequeno, todos puderem falar, você vai apresentar para eles um quadro com fisionomias, com expressões faciais que ao apresentar essas expressões faciais, você vai perguntar com qual que eles se identificam, se eles pudessem escolher uma expressão facial que simbolizasse, resumisse como é que está o emocional dele em tempos de pandemia. Então aí você apresenta esse quadro, essas expressões, vou deixar aqui algumas sugestões para vocês. Então você apresenta esse quadro com essas expressões faciais e você diz assim, queria que cada um aí pudesse dizer, se pudesse resumir esse período de pandemia, como é que você se sente, e aí resumindo através de uma figura, e aí eles vão poder dizer, né? Então cada expressão facial você deixa um número correspondente, e aí as pessoas vão dizer, eu me identifico com 2, eu me identifico com 8, eu me identifico com 7, enfim, aí vai ser uma forma deles poderem se reconhecer emocionalmente durante esse momento. E aí justamente em períodos de crise, em períodos de problemas, em períodos que as pessoas estão angustiadas, ansiosas, é um bom momento para que haja essa oportunidade das pessoas expressarem as suas emoções. Como tem pessoas que têm dificuldade em expressar as suas emoções, isso é normal, tem pessoas que são mais fáceis de falar sobre racionalidade e outras pessoas são mais fáceis de falar sobre o emocional. Para quem tem essa dificuldade de falar sobre o seu emocional, quando você mostra essas figuras e aí diga com quem você se identifica, já é uma forma que as pessoas mais racionais elas possam identificar as suas emoções. Depois, agora vem uma terceira pergunta, tá? Já foram 2 perguntas, né? Quais têm sido as principais mudanças que eles têm sofrido nesse período de pandemia? Depois você vai apresentar o quadro com as expressões faciais e aí você vai pedir que eles identifiquem qual aqui representa eles nesse momento de pandemia. A terceira pergunta que você vai fazer, ela é uma pergunta que visa desenvolver a sabedoria das pessoas, o aprendizado, o amadurecimento diante desse período de pandemia. É perguntar, agora eu gostaria de saber de vocês, diante de tudo isso que vocês estão vivenciando, que vocês estão sentindo nesse período de pandemia, quais são os principais aprendizados? O que é que durante esse período que nós estamos vivendo, o que é que vocês mais têm aprendido? O que é que tem valido a pena vivenciar, que tem gerado aprendizado? Porque mesmo em tempos de crise, mesmo em tempos de sofrimento, em tempos difíceis, esses momentos eles devem ser utilizados principalmente para crescimento, para que possamos aprender algo de produtivo, algo de positivo. Então vamos tentar extrair daqui aprendizados que esse momento que nós estamos vivenciando, ele pode nos gerar. Então pergunta aí às pessoas, com certeza vão surgir aí opiniões. Talvez você esteja com um grupo que tenha um pouco de dificuldade de falar, né, de alguém iniciar a primeira palavra. Então eu sugiro que para cada pergunta dessa, você tenha as suas respostas, você já tenha algumas sugestões. É claro que você vai perguntar
e aí você vai esperar que o grupo fale, mas por acaso você tiver com um grupo muito fechado, que tem dificuldade de se expressar, você pode começar. Você pode dizer, olha, o meu principal aprendizado nesse momento de crise é que eu percebi que a gente precisa valorizar mais o tempo com a família. Um exemplo. Agora, claro que você espera, tá? Faça a pergunta, espere um tempo, puxe das pessoas para que elas falem. Caso elas não falem, você expressa a sua opinião. Ou caso poucas pessoas deem sua opinião, lá no final também você expressa algo que você aprendeu, algo que você tem crescido nesse tempo, tá ok? E por fim, a quarta e última pergunta que você vai fazer nesse momento é: quais as estratégias que nós devemos utilizar para esse novo normal? Nós entendemos que nós estamos vivendo uma nova normalidade, né? Alguns hábitos mudaram, nós temos uma nova rotina hoje em dia e nós precisamos nos adaptar a isso, a gente não vai enlouquecer. Então pergunte para o grupo qual é as estratégias, o que é que nós podemos fazer a partir de agora para que a gente se adapte melhor a essa nova realidade e a gente cresça, a gente amadureça, a gente continue a ter sucesso, a gente desenvolva, a gente siga em frente. Quais são as estratégias? O que é que nós precisamos fazer? E aí, é claro, você espera que o grupo responda, que ele faça suas contribuições, você vai complementando, dando feedback a respeito da opinião que eles estão falando e, claro, também que você pode deixar a sua contribuição, do que você pensa, do que você entende, que você e o grupo pode fazer para crescer, para seguir em frente diante desse novo normal que nós estamos vivendo. Então, é um exercício muito simples, no qual são apenas 4 perguntas que você vai fazer para a equipe. Com certeza vai ajudar a eles expressarem as suas emoções, as suas opiniões, suas reflexões sobre esse período que está sendo um grande desafio para todo mundo. Se você quiser também o material em PDF, o roteiro desta dinâmica, tá? Se você quiser um material com tudo detalhado sobre esse exercício que eu acabei de te ensinar, inclusive com o quadro com as fisionomias, também tem um PDF aqui embaixo, você pode fazer o download gratuito e ter acesso a essa dinâmica por escrito, tá bom? Se você gostou dessa sugestão, curta esse vídeo, compartilhe com outros professores e se por acaso você quiser mais e mais dinâmicas para utilizar, especialmente agora em aulas online, clica aqui no link abaixo que tem o e-book Quebrando Gelo, que além das 70 dinâmicas que existem, tem também um bônus com 20 dinâmicas para serem ensinadas online. Então é isso, muito sucesso para vocês na aplicação, depois me conta o resultado e nos vemos no próximo vídeo.